A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes nesse culto de adoração ao Senhor. Hoje, nesse sábado, estamos aqui para ministrar mais um culto para o teu coração. Oremos, eterno e bondoso Deus. Te damos graça por tudo que tem nos dado, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez cultuando o teu grande e sublime nome. Peço sempre, ó Deus, uma bênção a todos os nossos ouvintes online, para que Deus possa abençoá-los de uma maneira especial e também a nossa nação, Senhor Jesus querido, nesse momento que estamos atravessando, mas com certeza, Senhor, já finalizando esse processo traumático, mas com muitas vitórias independentes, Senhor Jesus, de todo o quadro que está trazendo, Senhor Jesus, insegurança a muitos, mas Tu és a nossa segurança, Jesus. Em Ti nós descansamos no Teu nome. Amém, Jesus. Vamos então, amados, a uma leitura da Palavra do Senhor, que está em João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, até o versículo 11, que diz-nos assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis em ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Realmente um excelente diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o mais interessante era a demonstração, né, do interesse de Nicodemos em relação à vida eterna. Mas guarde isso: necessário vos é nascer de novo. Até próximo estaremos trazendo para você mais informações agora neste culto. Deus abençoe. Vamos agora à nossa harpa cristã, hino de número 154, o doce nome de Jesus. Ouçamos.
Chegamos ao momento da família. E o tema hoje é sequestradores familiares. O nosso irmão Anderson e também a nossa irmã Thaís, ora estarão juntos, ora separados, ministrando este excelente assunto para a estruturação familiar. Ouçamos. A paz do Senhor, queridos irmãos. Bem, vocês já sabem, né? Eu sou o Anderson, da Thaís. Olá, a paz do Senhor a todos. Eu, a Thaís do Anderson. Olha, um privilégio, uma alegria poder estar com vocês aqui novamente, neste culto especial online, no Momento da Família, e hoje com um tema muito interessante. Vamos falar sobre... Sequestradores da família. Exatamente. Quem são os sequestradores contemporâneos que pode estar roubando aí a sua família? Para isso, eu quero fazer uma leitura juntamente com você. Se você puder, pegue a sua Bíblia aí na sua casa e abra comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do primeiro verso. Conseguiu achar aí? Diz assim, olha: 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclag e viram que os amalequitas tinham atacado a cidade Eneguebe. Tinham incendiado e levado as mulheres, os jovens, os velhos, todos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Olha o que diz o verso de número 4. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente, até esgotar as suas forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, também foram levadas prisioneiros junto com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens ressentidos com a perda de suas mulheres queriam apedrejá-lo. Olha só o verso de número 6. Mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga o colete sacerdotal, para que eu consulte o Eterno. Abiatar trouxe o colete a Davi. Davi orou ao Eterno: Senhor, devo perseguir os invasores? Eu irei alcançá-los? E então o Eterno respondeu: persiga-os, você os alcançará e conseguirá tomar tudo de volta aquilo que eles levaram. Agora pula lá para o verso de número 17. Davi os atacou no dia seguinte, lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Ninguém escapou, exceto 400 guerreiros, que eram os mais jovens, que fugiram montados em camelos. Davi resgatou tudo o que os amalequitas tinham levado. Resgatou também suas 2 mulheres. Ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos e filhas, bens ou qualquer outra coisa. Davi recuperou tudo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Queridos, é uma história muito interessante, uma realidade que muitas famílias hoje talvez estejam vivendo. Eu quero que você faça a seguinte imagem, eu quero que você pense, eu quero que você reflita. Imagine você chegando do seu trabalho, e aí quando você chega na sua casa, você percebe que a sua casa foi saqueada, foi queimada, a sua mulher e os seus filhos foram sequestrados e você não tem ideia de onde eles estão. Como seria a sua reação? Será se não faríamos como Davi, os homens de Davi fizeram? Choraríamos incontrolavelmente pela perda da nossa família? Depois que nós consultamos esta palavra, eu e a Thaís começamos a pensar: quais seriam então os sequestradores contemporâneos da atualidade? Vamos chamar dos sequestradores modernos, que têm sequestrado as nossas famílias, que têm deixado sequelas dentro da nossa casa, têm invadido e têm tirado a espiritualidade e a energia do nosso lar. Um dos fatores que a gente viu que mais seria o sequestrador da nossa família em vários aspectos é o celular. Exatamente, queridos. O celular hoje, sem sombra de dúvida, viu? Sem sombra de dúvida, é um grande sequestrador que tem roubado muitas e muitas famílias. Poderíamos chamar o celular hoje da TV contemporânea.
né? Porque muitas pessoas apenas substituíram. Muitas horas que ficavam em frente à TV, agora passam muitas horas em frente ao celular. Exatamente, até porque tem pesquisas que mostram claramente que quem hoje utiliza a televisão diminuiu muito. Por quê? Porque está tudo na palma da mão e isso faz com que a gente se distraia muito mais. Isso faz com que a gente fique muito mais tempo. Quais seriam os programas que teriam nessa televisão na palma da mão? O celular, queridos, é um aparelho tão fantástico que você tem o mundo na palma da sua mão. Exatamente. Nós entendemos, sim, que muitas pessoas acabam ficando em excesso porque trabalham muitas das vezes com o celular. Isso é entendível. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma para demonizar o celular, de forma dizer alguma. que é errado. Hoje não. é necessário. Absolutamente não. O problema é quando se perde o equilíbrio. O problema é quando as séries que nós assistimos ali no celular, elas tomam todo o nosso tempo e tomam toda a nossa energia e passamos a ficar entretidos de uma maneira demasiada. Quer ver só? Pensa comigo. O que é entretenimento? Entretenimento nada mais é do que você gastar horas do seu dia entretido com Distraído. algo e distraído com algo que de repente não seja a sua prioridade. Ou seja, é um objeto que tem sequestrado famílias e tem deixado famílias infelizes e abandonadas, totalmente saqueadas. E quando uma família ela é saqueada, ela é abandonada, sabe o que acontece, queridos? O que aconteceu aqui? Aqueles homens que apoiavam Davi, que eram os valentes de Davi, que eram os amigos de Davi, sabe o que aqueles homens queriam fazer com Davi agora? Queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, porque colocaram a culpa em cima dele. Geralmente muitas pessoas não dão valor à sua família, mas quando vê que perdeu, quando vê que agora ela já não está mais ali, aí aquelas pessoas choram pela dor de perder a sua família. Só que aparelhos como o celular não vai deixar as pessoas entenderem que ali naquele momento elas estão perdendo a família. Exatamente. Hoje tem até o termo maratonar séries. Nisso, olha o tempo que você está ficando, que está sequestrando o tempo de uma comunicação. A falta de comunicação é um sequestrador da família. Exatamente. E isso vem do quê? De outras distrações. Temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo das nossas vidas e das nossas famílias, ele é astuto e utiliza o quê? Diversas distrações para que a gente não tenha tempo de conversar, de dialogar e fique muito tempo no entretenimento, na distração, até mesmo no excesso de trabalho. Seria um sequestrador também, né? Sim, às vezes a gente acaba trabalhando de uma maneira demasiada, há um excesso de trabalho, e quando a gente percebe, a nossa família, ela simplesmente foi sequestrada. Ou seja, a pergunta do momento de família hoje, ela é simples. Qual é? Será? Faça essa pergunta para você. Será? Uma introspecção. Será que o celular tem sequestrado a minha família? Será que o excesso de trabalho realmente tem sequestrado a minha família? O mau humor talvez seja um outro sequestrador de família. Sim. Será que o mau humor tem sequestrado a minha família e tem deixado cada um na sua cela, prisioneiro dentro do seu próprio quarto, devido ao fator mau humor? Será que eu estou já acordando mal-humorado? Queridos, nós estamos vivendo épocas de quarentena. Nós estamos vivendo isolados da sociedade. Exato. Aqui nós estamos, eu acredito que aí vocês também. E a gente sabe que o convívio familiar, principalmente quando se tem crianças dentro de casa, não é fácil. É nessa hora que nós precisamos usar a criatividade, nós precisamos utilizar do bom humor, da alegria, para que esse momento ele não seja um malefício ao invés de um benefício. Outro sequestrador também que a gente estava conversando e eu me lembrei, videogame. Nós temos que tomar muito cuidado com o videogame. Por quê? Antigamente, eu nunca fui fã e nunca joguei, mas principalmente os meninos, antigamente era uma coisa só de criança. Gente, hoje não. Hoje tem torneio, campeonato dos adultos. Ficou moderno demais, irmão. Exato. Eu sou da época do Atari, do Mario, né? Super Mario. do Super Mario, do Nintendo. Hoje, queridos, o tal do PlayStation, nem sei em que número que tá o PlayStation e do Xbox, se tornou também coisa de adulto. Sim. Eu e a Thaís, nós temos sido chamados para aconselhar alguns casais
E infelizmente, abrimos isso aqui a vocês, aonde a mulher ela vai dormir sozinha e o marido fica durante toda a madrugada jogando videogame e tendo que trabalhar no dia seguinte. Aí a gente pergunta, mas qual é a qualidade desse trabalho no dia seguinte? Será se esse videogame já não se tornou um sequestrador de família? Exato. E temos que tomar muito cuidado também, tanto o celular quanto o videogame, com as nossas crianças, com a herança que Deus nos confiou na terra. Porque, gente, queira ou não, criança numa tela de celular ou no videogame não dá trabalho pra ninguém, né? Fica quietinho. A gente até costuma falar que é chupeta de criança crescida, mas nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar que esse sequestrador entre na nossa casa de forma tão sutil. Até porque crianças que ficam muito tempo ou em celular, videogame, ou mesmo vendo desenhos ou filmes, o raciocínio lógico não é tão desenvolvido. Por quê? Ali já dá a imagem pronta. Eles não precisam pensar como uma leitura de livro, que eles montam o castelo na cabeça. Não, ali já está tudo posto de forma pronta. Então nós temos que tomar muito cuidado, inclusive com jogos de violência, com jogos que afetam o crescimento cerebral, neurológico das nossas crianças. Pergunta para você, será se dentro daquilo que nós conversamos aqui hoje com vocês, impulsionados por Deus, será se isso tem sido um sequestrador dentro da minha família, dentro da minha casa? É a pergunta que nós queremos que você faça para si mesmo. Aí vamos dizer que você diga assim, olha, eu fiz aqui uma análise. Uma introspecção. Sim, tem sequestradores de família aqui dentro de casa. Eu percebi que tem sequestrador dentro do meu lar. O que eu posso fazer? Como é que eu devo proceder? Que atitudes tomar? Qual atitude? Qual comportamento? A mesma que Davi teve. O que Davi fez quando ele percebeu que a sua família tinha sido levada e sequestrada? Ele consultou o Eterno. Ele vestiu ali a roupa, pediu para o sacerdote trazer ali aquele objeto. E ele disse assim, vou consultar ao Eterno. E ele consultou. O Eterno disse assim, olha, você vai alcançar e você vai recuperar. Davi então faz a viagem, encontra os inimigos, e a Bíblia diz que ele não recuperou apenas a mulher e perdeu os filhos. Ele não só recuperou os objetos e perdeu a família, não. A Bíblia diz que Davi recuperou absolutamente tudo. Se você tiver neste momento o coração de Davi, buscar a Deus com o coração aberto e sinceridade, e dizer assim, Senhor, eu percebi hoje que o celular tem roubado a minha família, tem sequestrado a nossa alegria. Eu tenho percebido que o meu mau humor tem feito mal e tem sequestrado. Seja sincero perante Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a estratégia certa, vai te dar o comportamento exato para que você recupere absolutamente tudo. Exatamente, e de repente nós posicionamos aqui partes mais gritantes do que está acontecendo hoje no dia a dia, mas de repente você consegue, fazendo uma introspecção com o Espírito Santo de Deus no seu coração, analisar e ver de repente outros aspectos que a gente nem tenha mencionado. Exatamente, e fica aqui, mais uma vez, palavra profética para a tua vida, você vai recuperar. Amém. E vai recuperar tudo em nome de Jesus. Eu creio nisso, você crê nisso? Você pode digitar um amém e dizer assim, eu creio creio em nome de Jesus. Família é um projeto de Deus e nós não iremos perdê-los. Nós vamos conservar esse projeto e vamos recuperar tudo em nome de Jesus. Amém, queridos? Este foi o Momento Família de hoje. Que esta palavra seja de edificação e de bênção para a tua vida. E nos vemos aí no próximo culto. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Até mais. A paz do Senhor. Tchau. Agora mais um louvor de adoração ao Senhor. Deus é Deus, com o cantor Delino Marçal. Que lindo, né? Deus é Deus e não há outro além dele, o seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. Ouçamos. Ele é Deus, mas se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mas a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga, eu aprendi a te adorar pelo que é. Diga, dele vem o sim e o amém, somente dele, mas a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Amados, agora chegamos ao momento principal da palavra do Senhor Deus. E nesse sábado, com o nosso pastor Wellington Júnior, os irmãos sabem que quinta-feira nós tivemos o pastor Wellington, José Wellington Bezerra da Costa, ministrando a palavra do Senhor. Nós trouxemos esta mensagem já ministrada, maravilhosa, poderosa também, do pastor Wellington Júnior. Então nós vamos ouvir agora com muita atenção. Ouçamos. Convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. Vamos ler na carta que no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Estaremos lendo os versículos primeiro a seguir. João 8, 1 a seguir. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei
nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, testando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Quero convidá-las para ficarmos de pé. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que continue falando conosco agora através da sua palavra. Vamos convidar o pastor Moisés, vem aqui orar conosco. Paz do Senhor para a igreja. Maravilhoso, eterno e poderoso Jesus, Deus de paz, de amor, bondade, compaixão e misericórdia. Meu Deus, estamos aqui, ó Pai, para te louvar, Senhor Jesus, por mais uma vez, ó Pai, nos trazer a tua casa, Senhor, para juntos, ó Pai, ouvirmos, ó Pai, a tua palavra. Deus de minha alma, que o Senhor possa, ó Pai, nesta noite, ó Pai, usar o teu servo, ó Pai, como sempre tem usado, Senhor da glória, poderosamente, Jesus. Papai eterno, que venhamos, ó Pai, sair daqui regozijando, ó Pai, por estarmos na tua presença. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Meus amados, podem tomar assento. Muito obrigado. Estaremos, meus irmãos, meditando e destacando alguns pormenores desse texto que temos lido aqui. E tenho a certeza que o Espírito Santo estará tratando conosco dentro desse assunto que estaremos meditando. Esse assunto, com certeza, vai, talvez alguns possam até estranhar, mas vai, quem sabe, melhorar o nosso relacionamento com os nossos irmãos na igreja. Porque às vezes nós queremos que alguém mude, mas somos nós que precisamos mudar. Às vezes, o não bom relacionamento que alguém pode experimentar não é por culpa ou por causa de alguém, às vezes é por culpa nossa mesma. Às vezes somos nós que precisamos melhorar para que possamos ter um bom relacionamento com aqueles com quem estamos convivendo, não somente na igreja, mas em casa, no trabalho, nas nossas atividades, no dia a dia. Nós precisamos muitas vezes nós mudarmos para que o relacionamento seja melhor com aqueles que estamos convivendo. Mas nesse texto, que estaremos vendo isso, talvez vamos melhorar, com certeza vamos melhorar aquilo que estamos destacando dentro desse texto. Mas também nós estaremos recebendo do Senhor uma palavra para os nossos corações com respeito àquilo que estamos aguardando de Deus. Tenho certeza que esperanças, quem sabe, esperanças desgastadas ou, quem sabe, até mortificadas, elas serão restauradas essa noite. Elas serão restauradas essa noite. Nós não viemos aqui em vão. Quando eu estava chegando a esse templo, eu senti a presença de Deus fortemente no meu coração. Talvez eu seja aqui entre vocês aquele que mais precisa de um culto nessa noite. Eu sou aquele que mais precisa ouvir a voz de Deus ao meu coração. E nessa tarde Deus já falou ao meu coração. E certamente continuará falando ao meu coração. Eu preciso ouvir a voz de Deus, assim como vocês precisam também ouvir a voz de Deus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, e quando nós começamos a adorar a Deus, nós sentimos a sua presença gloriosa. E quando Deus está presente, Deus fala. Quando Deus está presente, Deus fala. Aleluia. Glória a Deus. Se houver essa sintonia, esta sensibilidade,
em nossa audição espiritual, poderíamos assim dizer, que nós vamos ouvir Deus falar. Porque às vezes Deus fala e nós não entendemos. Às vezes o Senhor Deus fala através de louvores, através de várias maneiras, e nós não entendemos, que a nossa audição espiritual às vezes não está sensível para ouvir a voz de Deus. Mas se você estiver em sintonia com os céus esta noite, você vai dizer assim: tudo que eu estou ouvindo é Deus falando ao meu coração. Aleluia, é Deus falando ao meu coração. Nesse texto, meus amados, ou dentro das atividades do Senhor Jesus, aquilo que ele realizava no seu ministério, havia muitas contradições daqueles que ouviam ao Senhor Jesus e presenciavam os milagres que ele realizava. Por causa disso, alguns judeus, a Bíblia diz, que alguns judeus procuravam matar a Jesus, ou procuravam uma oportunidade para matar a Jesus. Mas, em alguns momentos, eles não podiam fazer isso por causa da multidão, mesmo porque não era ainda o tempo do Senhor Jesus. Não era chegado o momento da morte do Senhor Jesus. Havia, na verdade, daqueles judeus que queriam matar a Jesus, haviam algumas concepções. Dentro das suas concepções, eles encontravam motivos para matar o Senhor. Eles tinham motivos para isso, entre outros motivos. Um deles era o que estava aqui, mais claro, antes de falarmos a respeito desse texto, era a cura que Jesus realizou no sábado. Lá no tanque de Betesda, Jesus encontrou um homem que há 38 anos estava aguardando ali a cura para a sua paralisia. E aquele homem se queixou que ninguém o colocava nas águas quando elas eram agitadas, segundo as tradições que ali haviam. Mas aquele homem, 38 anos, paralítico, e Jesus curou aquele homem. Disse: ó, levanta, toma a tua cama e anda, e vai embora. E aquele homem então tomou a cama e foi embora. E aquele dia era sábado. E os tradicionalistas, os religiosos, eles levam muito tudo ao pé da letra. É como se todos pecassem e eles não pecassem. Eram homens que se julgavam acima dos pecadores. E então aqueles homens questionaram por que aquele homem estava carregando uma cama, sendo sábado. E aquele homem disse: olha, o homem que me curou, ele quer dizer, ele é melhor do que vocês, é maior do que vocês, é mais santo do que vocês. Ele mandou que eu carregasse essa cama. Mas quem te curou? E então, aqueles homens procuravam matar a Jesus porque Jesus havia curado no sábado. Outro motivo que aqueles homens encontravam para matar a Jesus, porque Jesus, no seu discurso, ele se dizia ser filho de Deus. Ele se dizia falar em nome de Deus Pai. Ele falava em nome do Senhor Deus. Ele falava, aqueles homens, quando ele dizia: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqueles homens ignoravam que alguém pudesse se declarar filho de Deus, de que alguém pudesse se declarar como Messias. Então, eles procuravam matar o Senhor Jesus. Depois disso, Jesus ainda realizou mais 2 milagres, a multiplicação de pães e peixes. Jesus repreendeu aquela tempestade simplesmente ao subir no barco dos discípulos. Vão se lembrar daquela passagem, quando se levantou o vento forte, os discípulos estavam sós e Jesus veio andando sobre as águas. E ao entrar no barco, tudo fez-se mudança, o vento forte parou. Em seguida, Jesus entra no templo, na festa dos tabernáculos, e começa a ensinar aqueles que ouviam. E nos seus ensinos nós destacamos que o Senhor Jesus ensinava aquilo que vinha de Deus. Ele dizia que a palavra que ele pregava, os ensinos que ele ministrava, não eram deles, mas era de Deus. Vinham do céu para o povo através do Senhor Jesus. Aquilo que ele ensinava não era dele, mas era do Senhor. Que a glória não era para ele que estava ensinando, mas a glória era para Deus que o inspirava a ensinar. E isso nós aprendemos, meus amados, alguma coisa em relação com aquilo que nós fazemos, que não é para nós, mas é para Deus. Principalmente aquilo que realizamos na casa do Senhor, não é para nós, é para o Senhor. Não importa a maneira que você é usado, o que importa é que a glória não é para o homem, a glória será sempre para Deus.
Aleluia, quando você canta, a igreja se alegra, a alegria da igreja, a motivação da igreja não vem de quem está cantando, mas vem da inspiração do hino que está cantando, que vem do céu. Então a glória é para Deus, a honra é para Deus, a adoração é sempre para o Senhor. Então o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele se declarava como com nada, como usado, mas Deus era quem era digno de ser glorificado, de ser adorado. Quando disseram para Jesus, bom mestre, ele dizia, não, o bom é o Senhor. Então Jesus tinha essa preocupação de sempre transferir para o Senhor Deus as honras, a glória e aquelas qualificações que davam a Ele. Meu amado, quando fazemos assim, nós estaremos sempre prontos para sermos usados pelo Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, o Senhor Deus diz, a minha glória a outrem não darei. A glória é para Deus, a glória é para Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus destacava nos seus ensinos a unidade com Deus o Senhor, a unidade entre Ele e o Pai. Havia momentos em que Ele dizia que quem olhasse para Ele, estava vendo o Pai. Quem recebesse a sua palavra, quem recebesse a Ele, estava recebendo o Pai. Então Jesus destacava a unidade entre Ele e o Senhor Deus. No seu discurso, na festa dos tabernáculos, ele ofereceu água da vida para aqueles que estavam sedentos espirituais. Isso provocou dissensão entre os judeus, porque que alguns aceitaram seus ensinos e o reconheceram, e reconheceram a sua divindade. Outros não aceitaram os seus ensinos e não aceitavam também como Cristo, a ponto de os escribas e os fariseus chamarem os seus servidores e enviá-los para prender a Jesus. Mas aqueles homens foram prender a Jesus. E ali eles ouviram ao Senhor Jesus. E se maravilharam com aquilo que ouviram. E disseram, homem nenhum fala como este homem fala. Ninguém tem a mensagem que este homem tem. Aleluia, ninguém atinge a nossa alma como esse homem atinge através da sua palavra. Ninguém nos convence como esse convence através do seu ministério. Aleluia. Eles ficaram maravilhados com os ensinos e creram no Senhor Jesus e não o prenderam. Voltaram para os escribas e fariseus e eles perguntaram, onde está? Vocês não prenderam? Não podemos prender aquele, porque o que ele fala, ninguém fala como ele. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Depois daqueles ensinos, aqueles homens foram para suas casas e Jesus não foi para casa. Jesus foi para o monte. Foi para o monte das oliveiras. Jesus, que não perdia o seu tempo ali, foi buscar certamente a presença do Senhor. Jesus foi para o monte das oliveiras. No dia seguinte, Jesus volta para o templo, que volta a ensinar no templo. E nós lemos aqui o texto que enquanto Jesus estava ensinando no templo, trouxeram a Jesus uma mulher pecadora, uma mulher considerada adúltera. E segundo aqueles homens que traziam aquela mulher, ela foi pega no ato do adultério. E tomam aquela mulher, porque existem pessoas, meus amados, que sempre estão prontas para procurar os erros, procurar os errados, apontar os erros, apontar os errados e já estabelecer a sua condenação. Trouxeram aquela mulher até a presença de Jesus, colocaram-na diante do Senhor Jesus e perguntaram o que fazer com ela. Os versículos que nós lemos, eles questionaram com o Senhor Jesus a respeito de que fazer com aquela mulher, quando eles perguntaram, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, pois tu, com o que dizes? Evocaram a lei de Moisés, sugerindo que a mulher fosse apedrejada. E aqui temos um ponto a ser considerado. Eles eram tão justos, eles eram tão legalistas, tão religiosos em cumprir a lei de Moisés, que eles não viram, não trouxeram o homem que pecou com a mulher. Trouxeram só a mulher. Porque o que diz a lei de Moisés? Que em Levítico capítulo 20, versículo 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Em Deuteronômio capítulo 22, quando o homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão,
o homem que se deitou com a mulher, que é a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então, aqueles homens não se preocuparam em levar o homem que havia pecado, que deveria também ser condenado, apedrejado, a ser morto, apedrejado, mas trouxeram somente a mulher. Então aqui nós vemos a conveniência daqueles homens, e às vezes nós agimos assim. Aquilo que for conveniente para mim, eu aplico a palavra de Deus. Aquilo que for conveniente para o meu ego, para o meu bel prazer, que eu aplico a palavra de Deus para mim. E aquilo que eu acho que é conveniente para quem sabe acusar alguém, para quem sabe condenar alguém, eu aplico a palavra de Deus, aquilo que é conveniente para aquilo. Mas é bom que nós entendamos, meus amados, por isso que eu digo que isso pode melhorar o nosso relacionamento, que nós entendamos que diante de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais santo do que ninguém, não tem ninguém que seja sem pecado. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, aleluia. Mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Bendito é o nome do Senhor. Não sou eu que vos salvo, quem salva é Jesus Cristo. Não sou eu que vos perdoa do pecado, quem perdoa do pecado é Jesus Cristo o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O sangue de Jesus ainda está valendo. Bendito é o nome do Senhor. O sangue de Jesus ainda nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Jesus, meu amado. Aqueles homens estavam convenientemente trazendo somente a mulher que havia pecado. Aqueles homens estavam condenando aquela mulher porque a pegaram no próprio ato do adultério. Aleluia. Eu acho interessante isso, meus amados. Será que o pecado daquela mulher era só aquele adultério que foi pego ali? Será que ela não tinha outros pecados também? Mas era conveniente para eles levarem aquela mulher diante do Senhor Jesus, evocarem a lei de Moisés para que ela fosse apedrejada. E aqui eu vejo uma segunda pergunta: por que os seus acusadores, os escribas e fariseus, não a apedrejaram? Eles poderiam apedrejá-la, mas o que dizia a lei a respeito das testemunhas de acusação? Isso é bem interessante. O que dizia a lei a respeito das testemunhas de acusação? Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Por boca de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer, ou que houver pecado, cometido pecado. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Aí vem aqui o versículo 17, o versículo 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então a primeira mão a tirar a pedra deveria ser que é dos escribas e fariseus, aqueles que acusavam aquela mulher. Eles deveriam ser os primeiros a tirar a pedra contra ela, mas não, levaram para o Senhor Jesus. Muitas vezes queremos ser mais justos do que Deus e cometemos injustiças. Meu amado, nós não viemos para julgar ninguém. Nós não viemos muito menos para condenar alguém. Nós não somos aqui para questionar o perdão de Deus. Nós estamos aqui para questionar a ação de Deus na vida de cada um de nós. Deus age a nossa vida da maneira dele, da maneira divina. Ele age na minha vida de uma maneira, na sua, ele age na nossa vida de maneira diferente. Aleluia. Nós jamais vamos entender, meus amados, qual é a balança de Deus sobre cada um de nós. Aleluia. E nem sempre aquele que está sofrendo, aquele que está enfermo, é porque está em pecado ou porque está pagando os seus pecados diante do Senhor. De maneira nenhuma. Nós somos muito apressados em querer saber por que fulano está sofrendo. Os discípulos também eram assim. Quando eles disseram para Jesus, diante daquele cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus deu uma resposta fantástica para aqueles homens: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas é assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você já parou para pensar, meu amado, que aquele que você está dizendo que está em pecado, sofre porque está em pecado, está passando enfermidade porque está em pecado, está em problema na família porque está em pecado? Você já pensou que aquele que você acha que está em pecado
é Deus permitindo para que as obras do Senhor Deus se manifestem na vida dele. Estamos questionando muitas vezes a ação de Deus na vida de alguém. Estamos questionando muitas vezes o que Deus está fazendo, aperfeiçoando a vida de alguém para usar. Aleluia, quando José, meu amado, foi caluniado por aquela mulher que queria adulterar com ele, quando José foi acusado, ou foi caluniado e foi para a prisão, certamente ali houve muitas pessoas que estavam até condenando a José, deveria ser morto, estavam, quem sabe, condenando, acreditando no que aquela mulher estava fazendo. E alguém poderia dizer, mas o que acontece com esse homem? Nada dá certo na vida dele, desde lá na casa de seu pai, já teve problema com os seus irmãos, olha, tudo dá errado na vida dele. Mas, meus amados, será que alguém poderia pensar, esse homem está em pecado porque nada dá certo na vida dele? Não, calma, José não estava em pecado. E se alguma coisa estava acontecendo ao revés na vida de José, não era porque ele estava em pecado, era porque Deus estava aperfeiçoando a José para algo maior ainda na vida dele. Você já pensou sobre isso, meu amado? Aquele que você pensa que está em pecado, é sofrimento aqui, é sofrimento ali, é problema aqui, é problema ali. Você está dizendo, deve estar em pecado. Às vezes não, às vezes é Deus aperfeiçoando ele, para ele ser exaltado e o nome do seu Deus ser glorificado através da sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. 2 anos depois, aquela mulher que caluniou a José, aqueles homens que condenaram a José, aqueles homens que acreditavam que José estava em pecado, eles viram José sendo honrado, eles viram José ser exaltado e puderam ouvir José dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, meu amado irmão. Enquanto estamos condenando alguém que está sendo afligido, enquanto estamos condenando alguém que está sendo angustiado, Deus está fazendo crescer aquele que estamos condenando, aquele que estamos julgando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, meus amados, Deus quer nos fazer crentes, comprometidos com Ele e com a sua palavra. Vamos viver a nossa vida, vamos cuidar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, para que não percamos a nossa comunhão com Deus. Um dia Jesus disse que nós estamos nos engasgando com mosquito, engolindo camelo, ou coisa parecida. Estamos nos ignorando com pequena coisa e cometemos grandes coisas. Assim é a vida do homem, assim é a nossa vida, porque somos limitados e somos sujeitos a cometer pecados. Mas muitas vezes aquele que achamos e condenamos, ele está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aqueles escribas e fariseus acusaram aquela mulher, exigiram que o Senhor Deus desse a sentença para ela. Exigiram que o Senhor Jesus desse a sentença para ela. Jesus então disse aqui uma coisa maravilhosa: aquele que não tem pecado, aquele que é santo, seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Como aqueles acusadores tinham os seus primeiros a apedrejá-la, e ali eles entenderam com aquela palavra que Jesus era realmente, porque se eles não crescem que Jesus era o Filho de Deus, que eles apedrejariam aquela mulher. Mas eles creram que Jesus era o Filho de Deus porque eles não apedrejaram. Aí eles se conscientizaram. Aleluia. Essa mulher está sendo condenada porque ela foi vista pecando. Ela foi condenada. Ela está sendo condenada. Quem está sendo trazida para ser condenada porque ela foi vista pecando. Pegaram-na no ato, adulterando. E Jesus disse para eles: olha, ela está aqui. Em outras palavras, ela está aqui porque vocês a viram pecar. O pecado dela foi evidenciado, foi público. Mas e o pecado de vocês? Que ninguém está vendo, que não é público. E o pecado de vocês que ninguém está vendo, que o sacerdote não está vendo, que o sumo sacerdote não está vendo, que o profeta não está vendo.
mas que Deus está vendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos condenar essa mulher que foi pega num pecado de adultério. E não vamos condenar vocês que também pecam e ninguém vê, ninguém sabe. Mas vocês sabem que estão pecando. Vocês sabem que vivem em pecado. Vocês sabem que são pecadores. Então vocês também merecem ser apedrejados. Então começa a tirar a pedra. Quem nunca pecou? Meus amados, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui que estou sentindo de Deus. Aleluia. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos faltosos. E pela experiência de vida que a gente tem, nós estamos aqui no culto nosso, da nossa casa, culto de doutrina da nossa igreja. Pela experiência que nós temos, às vezes alguém, ele se pega tanto, ele implica naquele tipo de pecado. Para ele aquele pecado é mais do que os outros. E no fim ele cai naquele mesmo pecado. Mas quando ele implica com aquele pecado é porque ele tem desejo daquele pecado. Onde está o nosso ponto fraco? Onde está o nosso ponto fraco? Quando Paulo clamou ao Senhor, a Jesus, para que tirasse seu espinho na carne, que espinho na carne de Paulo era essa? Que espinho era esse? Fazem muitas conjecturas, eu não quero fazer aqui nenhuma conjectura, porque eu não sou teólogo. Fazem muitas conjecturas do espinho da carne. O que Jesus disse a Paulo? A minha graça te basta. O que Jesus disse a Paulo, olha, você pode ter essa fraqueza. Esse espinho na carne representa uma fraqueza, representa uma falha, mas a minha graça te fará superar esta falha. A minha graça te fará superar essa fraqueza. A minha graça te fará superar este pecado, ou este ponto fraco seu, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, meus amados, que experiência ministerial, quando a televisão era o maior pecado que tinha na igreja. O crente que tinha televisão, ou alguém que tinha televisão, ia para o inferno, já estava com passaporte para o inferno assim declarado. Então tinha alguns pastores que defendiam assim, a ponto de uma convenção, que houve uma proposta lá que os pastores que tinham televisão ou devolvessem a credencial ou vendessem a televisão. E aquilo causou um desgaste muito grande naquela reunião convencional. Não sei se algum dos senhores estava lá. Isso aconteceu lá na Bahia. O pastor Nilson estava lá. Isso aconteceu na Bahia. Da convenção lá na Bahia. E no nosso meio tinha pessoas que realmente implicavam muito com televisão. Aí um dia a convenção, que resolveram, a liderança resolveu, olha, não vou mais implicar com esse negócio de televisão, que não adianta. É evolução, é coisa que vai se modernizando. A liderança resolveu não implicar mais, não aplicar mais nenhuma, ou não aplicar nenhuma penalidade com relação à televisão. Nós tínhamos no nosso meio um pastor, que ele era um pregador contra a televisão. Ele pregava, dificilmente eu vi ele pregando doutrina mesmo, mas costume, televisão, era com ele. E você sabe quando se prega costume, quem apanha mais são as mulheres, né? Os homens parece que não pecam, só as mulheres é que pecam. Você sabe disso. E então, aquele irmão que pregava tanto contra a televisão, quando a televisão não foi mais alvo de tanta discussão e convenção, ele foi o primeiro a comprar uma televisão. E depois, irmãos, ele fez uma viagem lá para os Estados Unidos e trouxe uma bichinha de lá, escondida, para ninguém ver. Mas a Receita Federal pegou e os irmãos viram lá. Então, aquilo que às vezes nós mais combatemos acirradamente, pode ser o nosso ponto fraco. Pode ser o nosso ponto fraco. Então, se o teu irmão tem um ponto fraco, não trabalhe para que o ponto fraco dele seja evidenciado, como foi no caso dessa mulher. Mas olhe para que a graça de Deus sobre a vida dele o faça superar aquele ponto fraco. Aleluia. Oh, meus amados, eu quero ir para o céu.
E eu quero que você vá para o céu também. Não é porque eu sou o seu pastor, é porque você é meu irmão. Você é meu irmão. Não importa qual a tua origem, de onde você veio, quais são os seus conceitos, não importa quais são os seus pontos fracos. Eu quero que você vá para o céu comigo. E Jesus pode voltar agora. Eu quero subir arrebatado com você. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu não posso e não quero. Oh, aleluia, ser o responsável de você fracassar na fé, de você enfraquecer na fé. Eu não posso. Eu não posso servir de pedra de tropeço na tua vida espiritual por causa dos meus conceitos legais. Que eu não posso, que eu não sou Jesus. Eu não sou Deus, eu não sou santo. Eu não posso colocar pedra no teu caminho para que você caia e eu vá aplaudir a tua queda, porque eu quero ser mais santo do que você. Eu não posso fazer isso. Jesus disse: seja o primeiro a tirar a pedra que não tem pecado. Oh, aleluia. Assim como você tem falha, eu também tenho falhas. Assim como você está sujeito a pecar, eu também estou sujeito a pecar. Nós estamos sujeitos a pecar. Credencial de pastor não vai dar a ninguém o direito de não pecar, não. Nós somos sujeitos a pecar. Mas o evangelista disse: nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo diante de Deus. Se você me acusa, quem me defende é Jesus. Se eu te acuso, quem te defende é Jesus. Se somos acusados, o nosso defensor é Jesus Cristo, Senhor. O Jesus que te defende é o Jesus que me defende. É o Jesus que nos defende. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, aleluia. Sabe que o Senhor está falando a nós essa noite, meus amados? Para que nós não fiquemos preocupados com o pecado de alguém. E com isso nós queremos cobrir as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados. Tem uma historinha, eu ouvi algumas vezes, não sei se os irmãos certamente já ouviram também, não é? Daquela mulher que ficava olhando e reparando na vizinha. E ela está com o marido na janela e dizendo: olha, marido, como a roupa daquela vizinha, ela acabou de lavar a roupa, colocou no varal e a roupa continua suja. Que mulher porca. E o marido olhou e disse: mulher, não é a roupa da vizinha que está suja, não, é a tua vidraça. Limpa o vidro, que você vê que a roupa dela está limpa. Muitas vezes a nossa vidraça está suja e estamos vendo a sujeira no lençol do nosso irmão. Aleluia. Eu sempre gosto de usar um exemplo, uma ilustração, que quando um vaso está transbordando de azeite, não é o azeite que está dentro dele, é ele que está dentro do azeite, porque tem azeite dentro e tem azeite por fora. E quando o crente está mergulhado no azeite do Senhor Deus, é azeite por dentro e azeite por fora. Então seu coração está cheio de azeite, seu coração está ungido, os seus olhos também estão ungidos. E quando ele olha para o seu irmão, ele não vê a fraqueza do irmão, mas ele vê o azeite da vida dele que está passando sobre os seus olhos. Oh, aleluia, quando você vira azeite na vida do seu irmão, esse azeite está na tua vida, meu amado irmão. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor, que aleluia. Aqueles homens deixaram as pedras e saíram um a um. E Jesus continuou com a cabeça baixa. E depois que Jesus levantou a cabeça, só viu a mulher ali no meio e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Que disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É interessante que nós destaquemos aqui, meus amados, não é que Jesus estava apoiando o pecado da mulher, quando ele disse que não te condeno. O que Jesus quis mostrar, que ele, Jesus, não veio para julgar ou condenar, ele veio para salvar. Jesus veio para salvar. E quando ele disse que não peques mais, ele condicionou aquela mulher: olha, você
não vai ser apedrejada. Você foi salvo, você foi absolvida, mas não peques mais. Não continue pecando, porque se você for pega novamente, aí sim você será apedrejada. Então, meus amados, Jesus perdoa, nos oferecendo uma segunda oportunidade. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que entende isso. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que cobre transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Então não é só deixar, não é só confessar, é deixar de praticar. Foi isso que Jesus disse àquela mulher: vai-te e não peques mais. Aleluia. Jesus nos perdoa e sempre nos oferece uma segunda chance. Aleluia. Glória a Jesus. Tínhamos outras coisas para falar, porque essa mensagem tinha 2 pontos. Uma, eu disse aos irmãos que era com relação a esse relacionamento, e outra com relação àquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, para que a nossa esperança não fique desgastada e não fique comprometida. Essa não deu tempo de falar. Quem sabe no próximo culto estaremos falando sobre isso, sobre a esperança do crente sempre renovada, com a certeza da presença de Jesus em sua vida. Meus amados, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que sejamos irmãos que amamos os nossos semelhantes, irmãos que estamos prontos para ajudar os nossos semelhantes, mas que nós também possamos entender que somos sujeitos a pecar, mas o Senhor Jesus nos perdoa, desde que abandonemos o pecado, deixemos de cometer aquele pecado. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amados, depois dessa gloriosa palavra do Senhor Deus, nós estaremos ouvindo um hino pelo nosso quarteto Gilead de Paz no Vale. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, já disse o profeta messiânico Isaías. Então, você quer ter a verdadeira paz, a paz interior em qualquer situação, você tem que ter Jesus no seu coração. Fica sempre a minha solicitação. Se ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça-o imediatamente. Entregue a sua vida ao príncipe da paz. Ouçamos esse lindo louvor de adoração ao Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Senhor. Haverá
Pois bem, queridos, vamos agora ao nosso dia a dia com Spurgeon. Este é o livro que nós temos em mãos. Está em Êxodo, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: eles ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Tão poderosa era a mão de Moisés que tudo dependia dela. As súplicas de Moisés derrotavam a inimigos mais do que as lutas de Josué. Ainda assim, ambas eram necessárias. No conflito da alma, força e fervor, decisão e devoção, valor, veemência, precisa juntar forças e tudo sairá bem. Você precisa combater seu pecado, mas a maior parte do combate deve ser feita a sós com Deus. Uma oração como a de Moisés ergue o símbolo da aliança perante o Senhor. O cajado era o emblema de Deus trabalhando com Moisés, o símbolo do governo de Deus sobre Israel. Aprenda, ó santo suplicante, a erguer a promessa e o juramento de Deus perante ele. O Senhor não pode negar suas próprias declarações. Erga o cajado da promessa e tenha o que deseja. Moisés ficou cansado, e então seus amigos o ajudaram. Quando a qualquer tempo sua oração esmorecer, deixe a fé segurar uma de suas mãos e a esperança santa erguer a outra. E a oração, sentado sobre a pedra de Israel, a rocha de nossa salvação, irá perseverar e também prevalecer. Cuidado com a fraqueza na devoção. Se Moisés a sentiu, quem poderá escapar? É muito mais fácil lutar com o pecado em público do que orar contra ele em particular. Disse que Josué nunca ficou cansado de lutar, mas Moisés cansado durante a oração. Quanto mais espiritual é um exercício, mais difícil é para a carne e o sangue mantê-lo. Vamos clamar então por força especial e que o Espírito de Deus, que ajuda em nossas fraquezas, como ajudou Moisés, nos capacite com ele a continuar com as nossas mãos firmes até ao pôr do sol, até que a noite da vida acabe, até que chegue o nascer do sol, melhor na terra, onde a oração é consumida em louvor. Deus abençoe, essa leitura possa falar profundamente a todos os corações. Amém. Após, amados, ouvirmos todos estes hinos e também esta palavra, quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão online, que Deus possa abençoá-los ricamente, que você possa ter cada vez mais confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha última palavra é essa: descanse no Senhor Jesus. Ele é a solução para todos os nossos problemas e também as nossas ansiedades. Eterno e bondoso Deus, te louvamos por esses momentos que aqui passamos, nesse culto de adoração ao Senhor. Mais uma vez, abençoa a todos, Senhor Jesus, a todos, também os enfermos de qualquer enfermidade. Também tu possas, Senhor Jesus, alcançá-lo no leito, se for, nos hospitais, dando-lhe saúde e também orientando cada vez mais, Senhor Jesus querido, o presidente dessa nossa nação, para que ele possa, Senhor Jesus querido, ter forças de administrar momentos conflitantes, principalmente na área política, Pai. Mas tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e em ti nós descansamos agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos os nossos ouvintes agora e para sempre. Você pode dizer comigo? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.
só vem.